Seja muito bem-vindo à Casa das Famílias, a porta de entrada do SUAS, o CRAS. Hoje, no mundo maravilhoso do CRAS, o nosso assunto são os serviços do CRAS. Eu sou Ana Pincolini e vamos continuar essa conversa. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo da série No Mundo Maravilhoso do CRAS. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card para você assistir o primeiro vídeo e depois voltar para esse. Hoje o nosso assunto são os serviços do CRAS. Mas antes, se você gosta dos conteúdos aqui do Suas Conversas, não deixe de curtir esse vídeo, porque isso diz para o YouTube que esse vídeo é conteúdo relevante e o YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas. Além disso, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para ativar as notificações e ser avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui. O CRAS oferta 3 serviços de proteção social básica. O primeiro desses serviços é chamado de Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e ele é chamado de PAIF. PAIF é o principal serviço do CRAS, não existe CRAS sem PAIF, ele é de oferta obrigatória e exclusiva dos equipamentos CRAS. O segundo, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV. E o terceiro, que é o Serviço de Proteção Básica para pessoas com deficiência e idosas no domicílio, podem ser ofertados pelo CRAS ou por um serviço a ele referenciado, por uma unidade da Rede de Proteção Social Básica referenciada ao CRAS. Se você quer saber mais sobre Rede de Proteção Básica referenciada ao CRAS, confira no vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre as funções do CRAS. Afinal de contas, uma das principais funções desse equipamento é justamente a gestão da proteção básica do seu território. E isso inclui o referenciamento dos serviços de proteção social básica que ofertam serviços de assistência social no território de abrangência do CRAS. Vejam que esses dois serviços, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Básica para pessoas com deficiência e idosas no domicílio, não podem interferir na oferta do PAIF. Inclusive, se o CRAS tiver que escolher na distribuição do seu espaço físico entre o PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele terá que priorizar o PAIF, porque afinal de contas é um serviço de execução obrigatória e exclusiva do CRAS. O PAIF ele tem essa importância tão grande porque ele materializa o trabalho social com famílias. Ele pode ser executado em 2 modalidades. A modalidade atendimento familiar, que envolve uma oferta de atenção qualificada para demandas de curto prazo, e a modalidade acompanhamento familiar, que envolve uma atenção continuada, planejada, com um prazo maior. Eu sempre falo que acompanhar é andar junto. E além de andar junto, o acompanhamento pressupõe obrigatoriamente a elaboração de um plano de acompanhamento familiar, ou PAF, que antigamente lá nos primórdios era chamado de Plano Individual de Atendimento, ou PIA. Mas essa nomenclatura não é muito interessante, primeiro porque esse plano não é de atendimento, e sim de acompanhamento, e segundo que não se trata de um atendimento ou acompanhamento individual, mas familiar. Então a nomenclatura PAF, Plano de Acompanhamento Familiar, é mais adequada, uma vez que o PAIF vai ofertar trabalho social com famílias na modalidade de acompanhamento, sempre tendo em vista a matricialidade sociofamiliar. Então a nomenclatura PAF melhor do que a nomenclatura PIA. Ah, você vai dizer, mas existem famílias compostas de um só indivíduo? Existem, tanto que tem até nome para isso, são famílias chamadas de unipessoais. Mas eu sempre acho interessante mesmo assim considerar uma família, porque afinal é uma família composta de uma pessoa só, mas essa família unipessoal, ela tem a sua organização, a sua rede de apoio, a sua história, os seus vínculos, o que aconteceu com essa família unipessoal, que ela é uma família composta de uma pessoa só. Então, mesmo quando é uma família unipessoal, eu acho interessante pensar ela enquanto família, porque ela tem uma rede de apoio, seja de relações na comunidade, na vizinhança ou nos serviços públicos. O PAIF é um serviço preventivo que vai ter como objetivo o desenvolvimento de potencialidades e aquisições dos seus usuários. Os seus usuários são as famílias
que estão em situação de vulnerabilidade social em determinado território, em especial famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, as famílias que estão em descumprimento do programa Bolsa Família, famílias beneficiárias do benefício de prestação continuada, o BPC. O PAIF é um serviço que valoriza a heterogeneidade dos arranjos familiares e que reconhece a identidade, as crenças, os valores das famílias. A gente já tem um vídeo aqui nas Suas Conversas sobre a questão da família e do quanto é importante a gente não olhar para a família enquanto desajustada ou desestruturada ou presa a modelos pré-estabelecidos. A Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, ela reconhece a diversidade dos arranjos familiares e isso é muito importante para o PAIF. Então, o PAIF também reconhece e valoriza essa diversidade, essa heterogeneidade de arranjos. Todos os serviços de proteção social básica executados no território de abrangência de um CRAS, especialmente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Básica para pessoas com deficiência e idosas no domicílio, devem estar referenciados ao CRAS e manter a articulação com o PAIF. O trabalho social com famílias através do PAIF, ele deve olhar para a integralidade das famílias, daí atenção integral, pensando a família não como os indivíduos separadamente, mas olhando para todos os seus membros, construindo um olhar para a família como um todo. Ah, mas isso quer dizer que tem que sempre ver todos os indivíduos da família juntos? Eu vou fazer somente atendimento familiar? A gente também tem vídeo sobre isso. Matricialidade sociofamiliar não quer dizer que eu precise todas as vezes ver a família junto, sempre, sempre. Mas quer dizer que sempre que eu atendo, pode ser um indivíduo dessa família, eu vou ter que pensar no seu contexto, eu vou ter que inserir esse indivíduo no contexto familiar, eu vou ter que reconhecer de que contexto familiar e territorial, comunitário, ele faz parte. Isso ganha especial relevância no acompanhamento familiar, porque no acompanhamento, que é um processo mais longo, mais estendido, com um PAF, um plano de acompanhamento familiar, é muito importante que em algum momento eu tenha conhecido ou feito alguma intervenção ou algum atendimento com todos os membros da família. A gente vai construindo as estratégias ao longo do acompanhamento. Vai ter momentos que eu vou querer ver a família como um todo, vai ter outros momentos que eu vou querer fazer uma visita domiciliar, vai ter outro momento que eu vou realizar atendimentos para o representante familiar, o RF, mas é importante num processo de acompanhamento que eu possa, enquanto profissional do CRAS, conhecer essa família como um todo. E mesmo no atendimento, quando eu atendo um indivíduo, eu pense esse indivíduo em contexto. Eu pense esse indivíduo de uma forma contextualizada, porque ele faz parte de um núcleo familiar e também faz parte de uma comunidade, de um território. Como eu disse, o público prioritário do PAIF são as famílias que vivenciam situações de vulnerabilidade social devidas à pobreza, privação, ausência de renda, desemprego ou fragilização dos vínculos familiares, relacionais e de pertencimento social, em especial aquelas beneficiárias de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, BPC, e dentre essas, em especial, aquelas em descumprimento de condicionalidades desses programas. O PAIF deve promover, dentre outras coisas, espaços coletivos de troca de vivências por parte das famílias, experiências que contribuam para a ampliação do universo informacional, para o acesso a direitos socioassistenciais e a direitos que são garantidos através das outras políticas públicas, redução do descumprimento de condicionalidades do programa Bolsa Família, acesso à documentação civil básica, acesso à rede de serviços públicos e superação da situação de vulnerabilidade social. As formas de acessar o PAIF podem ser a busca espontânea, que é quando as famílias chegam espontaneamente até o CRAS, a busca ativa, a gente já falou sobre busca ativa aqui nesse vídeo, os encaminhamentos da rede socioassistencial e os encaminhamentos da rede intersetorial. O segundo serviço que pode ser ofertado pelo CRAS é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SCFV. Como eu disse, esse serviço pode ser ofertado diretamente pelo CRAS, se houver essa possibilidade, mas
Se o CRAS não tiver como ofertar o PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele deverá necessariamente priorizar o PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos será ofertado pela rede, a rede de organizações da sociedade civil do território de abrangência desse CRAS. Nesse caso, os SCFV ofertados pela rede socioassistencial devem estar necessariamente referenciados ao CRAS. Ai, mas por que a Ana bate tanto nesse referenciamento, nessa função do CRAS? Porque isso materializa a lógica de rede nos territórios, isso materializa a articulação socioassistencial, isso materializa a primazia do Estado na condução das ações, já que o PAIF é um serviço executado pelo CRAS, que é uma unidade estatal. Então o Estado está presente, o Estado está na organização da rede dos territórios. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos complementa o trabalho social com famílias executado pelo PAIF. Ele é organizado de forma a ampliar trocas culturais e vivências, desenvolver o sentimento de pertença e identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deve prever desenvolvimento de ações intergeracionais e heterogeneidade na sua composição. Ele não pode ser organizado por sexo, por exemplo, embora ele seja organizado por idade, ele não pode ser organizado por gênero, e ele tem que incluir pessoas de diferentes etnias, pessoas com deficiência. Então ele tem que ter essa heterogeneidade. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é organizado por faixas etárias ou ciclos de vida. Para 0 a 6 anos, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos se pauta no reconhecimento da condição peculiar de dependência da criança pequena. A concepção desse serviço faz do brincar, da experiência lúdica e da experiência artística formas privilegiadas de expressão, vivência e proteção social. Esse serviço vai desenvolver atividades com crianças, com gestantes, com familiares, como as mães, as nutrizes. Ele busca desenvolver atividades de convivência e fortalecimento de vínculos focadas na brincadeira e na importância do brincar. São incentivadas experiências lúdicas, brinquedos favorecedores da sociabilidade e da interação e momentos de brincadeiras que fortalecem a convivência entre a criança e os seus familiares. Com as famílias, o serviço busca desenvolver atividades reflexivas, pode promover reflexões sobre o cuidar, reflexões sobre o direito da criança e sobre a importância da brincadeira no desenvolvimento infantil. Já o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 a 15 anos vai ter objetivos um pouco diferentes, porque estamos falando de outra faixa etária. As intervenções também são pautadas na experiência lúdica, artística e esportiva como formas de interação e de convivência e socialização. É fundamental que esse serviço inclua crianças e adolescentes retirados de situações de violação de direitos, como, por exemplo, egressos do trabalho infantil, ou adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou que já cumpriram, que são egressos do sistema socioeducativo, e que ele possa, no seu trabalho, ressignificar as violações de direitos e as experiências vivenciadas por essas crianças e adolescentes. Um dos grandes objetivos é propiciar experiências favorecedoras da expressão e que previnam a recorrência de situações de risco pessoal e social por violação de direitos, como é o caso do trabalho infantil, por exemplo. Já o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos tem por foco a permanência da escola e já promover algumas discussões sobre a questão da inserção no mundo do trabalho. Também vão ser propostas atividades que estimulem a convivência social e a participação cidadã, para que esses jovens consigam promover discussões e ser protagonistas na sociedade. Então, as discussões podem contemplar temas relacionados às juventudes, à heterogeneidade sobre a forma de vivenciar a juventude, a adolescência, e devem contribuir para a construção de novos conhecimentos e valores que favoreçam um desenvolvimento integral do jovem enquanto pessoa. As atividades também podem estimular o desenvolvimento de habilidades específicas, como as habilidades de comunicação, a inclusão digital, já pensando numa inserção mais qualificada desse jovem no mundo do trabalho e nos seus relacionamentos, na forma como ele vai conviver socialmente. O
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos de 18 a 59 anos é focado em fortalecer vínculos familiares e em criar espaços de referência e de convivência social. Também possibilita constituir padrões de afetividade, solidariedade, respeito mútuo e fortalecimento das comunidades. Estimula experiências que favorecem a vivência de escolher e de decidir e a participação social cidadã, contribuindo para a autonomia e para o protagonismo social. Ele também estimula a participação na vida pública do território e visa desenvolver competências para uma apreensão crítica da realidade social do mundo contemporâneo. Já o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos é pautado nas necessidades e interesses dessa faixa etária e é fundamental que ele valorize experiências de convivência, partilha de vivências e do saber acumulado na vida das pessoas idosas. Considera-se que a convivência e a partilha dessas experiências são formas privilegiadas de expressão, de participação social e também de proteção social. É um serviço que visa contribuir com o envelhecimento saudável e com a prevenção do isolamento social do idoso e do rompimento dos seus vínculos familiares e comunitários. Já o Serviço de Proteção Básica no Domicílio para pessoas com deficiência ou idosas tem por finalidade prevenir a ruptura de vínculos familiares e comunitários desse público. Ele tem como público-alvo pessoas com deficiência ou idosas em situação de vulnerabilidade social, em especial beneficiárias do BPC ou pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para participação social e o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência idosa a partir de suas potencialidades individuais e sociais. Esses são os serviços que podem ser executados pelo CRAS. Lembrando que o PAIF é um serviço de execução obrigatória desse equipamento e que os demais podem ser executados diretamente pelo CRAS, se houver essa possibilidade, e se não houver essa possibilidade, eles são executados por uma rede socioassistencial e essa rede deve necessariamente ser referenciada ao CRAS. Isso materializa a lógica de rede nos territórios, a capilaridade das ações de proteção social básica no território de abrangência do CRAS. E aí, gostou do nosso vídeo da série No Mundo Maravilhoso do CRAS sobre os serviços executados por essa unidade? Eu espero você no nosso próximo vídeo da série e não esqueça, essas conversas também são suas. Tchau, até o próximo vídeo!